está na tua presença, por tudo que o Senhor fez e realizou nesta noite. O Senhor abençoe cada certo que ele presente está. Quero entregar agora a missionária Cláudia, ó Pai, que será porta-voz da tua palavra nessa noite. Creio que a palavra viva e rema do coração de Deus veio à tua serva, Pai, que ela possa ministrar a tua igreja. Então, continue usando a tua filha como o Senhor tem usado e ministra sobre nós a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Jesus. Deus é maravilhoso. Que prazer mais uma vez estar na casa do Senhor, entrar por essas portas com adoração, com louvores. Para nós é uma honra estar na casa do Senhor mais uma vez. Nós conseguimos, aproveitar mais uma oportunidade de estar na presença do Senhor. Glória a Deus. Quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 20. Vamos estar fazendo a leitura de alguns versículos alternadamente, pois o texto é muito grande. Vou estar me atendo apenas em alguns versículos e vou falando para que a igreja possa assim estar me acompanhando, devido a traduções diferentes, mas nós sabemos que a palavra é a mesma. Louvado seja o nome do Senhor, eficaz como a espada de dois gumes, e a palavra do Senhor diz que ela não volta vazia sem antes fazer o que lhe apraz. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: então se achou ali por acaso um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bique, homem de Benjamim, qual tocou a buzina e disse: não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um as suas tendas, ó Israel. O 2: então todos os homens de Israel deixaram de seguir Davi e seguiram Seba, filho de Bique. Porém os homens de Judá se uniram ao seu rei, desde o Jordão até Jerusalém. O 4 diz assim: disse mais o rei a Amasa: convoca-me os homens de Judá para o terceiro dia, e tu então apresenta-te aqui. E foi Amasa para convocar a Judá, porém demorou-se além do tempo que lhe tinha designado. O 6: então disse Davi a Abisai: mais mal agora nos fará Seba, o filho de Bique, do que Absalão, pelo que tu toma os teus servos de teu senhor e persegue-o, para que porventura não ache para si cidades fortes e escape dos seus olhos. Lá no 19, lá no 14: e passou por todas as tribos de Israel, até Abel Bet-Maaca, e a todos os beritas, e juntaram-se todos e também o seguiram, e vieram e cercaram, e o cercaram em Abel Bet-Maaca, e levantaram uma tranqueira contra a cidade, assim que já estava em frente durante o muro, e todo o povo que estava com Joabe batia no muro para o derrubar. Então a mulher sábia gritou de dentro da cidade: ouvi, ouvi, peço-vos que digais a Joabe: chega-te para cá, para que eu te fale. Então falou ela dizendo: antigamente costumava-se falar dizendo: certamente pediram conselho a Abel e assim o cumpriram. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras matar uma cidade que é mãe em Israel. Por que, pois, devorarias a herança do Senhor? Então respondeu Joabe e disse: longe de mim que tal coisa faça, que eu devore ou arruine. A coisa não é assim, porém um só homem do monte de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bique, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-me só este, retirar-me ele a cidade. Então disse a mulher a Joabe: eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, convocou a toda a cidade, todo o povo, cortaram a cabeça de Seba, filho de Bique, e a lançaram a Joabe. Então tocou este a buzina, e se retiraram da cidade, cada um para as suas tendas. E Joabe voltou a Jerusalém na presença do rei. Amém? Glória a Deus. Podemos assentar. Estamos diante de um texto extenso, mas porém de uma personagem que chamou muito a minha atenção. Personagem essa que nós conhecemos aqui, nós acabamos de citar o seu nome nessa leitura, conhecida como uma mulher sábia da cidade de Abel Bet-Maaca. Aqui não está escrito
nem o seu nome, nem o seu sobrenome. Aqui não está dizendo que ela tinha uma divisa, aqui não está dizendo que ela era uma pessoa importante na cidade, aqui estava dizendo que ela era uma mulher sábia da cidade de Abel Bet-Maach. Davi estava voltando de um momento muito difícil na sua vida. Davi estava voltando de uma perseguição que ele sofreu da parte do seu filho. Ele precisou fugir para escapar pela sua própria vida. E a Bíblia diz que aconteceram algumas situações. Absalão, que era seu filho tão querido, tão amado, a Bíblia, quando relata a respeito de Saul, falando da beleza de Saul, diz que do ombro para cima, por causa da sua altura e da sua beleza, ninguém em Israel sobressaía Saul. Mas quando fala de Absalão, diz que não tinha varão com defeito. Ele era um varão que não tinha defeito. E quando ele cortava o cabelo dele uma vez por ano, o seu cabelo pesava aproximadamente 2 quilos. Olha só, gente. Meu Deus do céu. Era muito bonito, sabe? Quando a Bíblia diz que ele era perfeito, gente, perfeito. Diz que Saul sobressaía a todos pela sua altura e beleza. Mas quando fala de Absalão, esse filho tão lindo de Davi, fala que ele não tinha defeito algum. E tem mais, era nobre, tanto por parte do pai, ser filho do rei, e era nobre também por parte da sua mãe e do seu avô, que ele era neto de um homem importante, de um rei. Mas acontece que o Senhor escolheu Davi para sentar no trono. E a Bíblia diz que Absalão começou a sentir no seu coração o desejo de tomar o lugar do seu pai, sendo que, quando Davi viesse a morrer, ele poderia ter esse direito, que ele era um dos filhos mais velhos, ele era o filho mais velho de Davi. Mas não, ele não quis esperar, ele tramou contra a vida do seu próprio pai. E ele chegava diante da cidade. Quando as pessoas vinham para Davi para trazer seus problemas, para trazer as causas difíceis para que Davi pudesse aconselhar e resolver, ele tomava a frente, ele falava assim, olha, ele ficava na entrada da cidade, então as pessoas não tinham nem acesso a Davi. Ele parava as pessoas ali, olha, meu pai está muito, o rei está muito assoberbado, o rei está muito ocupado, fala para mim o que você tem que falar. E a Bíblia diz que ele ia tomando o coração do povo, aí ele beijava a mão, e aí ele ia falando, tomando o coração do povo. E ele começou a minar o coração do povo como o seu próprio pai. E Davi tem que fugir, nós conhecemos bem essa história. Davi foge com algumas pessoas da sua família, vai embora, passa por momentos difíceis, mas mesmo no meio dessa luta, no meio dessa fuga, ele precisa fugir para não morrer, para não ser assassinado pelo seu próprio filho. Deus não deixou que faltasse nada para Davi. A Bíblia diz que Deus levantou pessoas para o ajudar. Deus levantou pessoas, um homem de 80 e poucos anos chamado Barzilai. A Bíblia diz que Deus levanta esse homem muito rico. E a Bíblia diz que mesmo no meio do caminho do deserto, como Davi, ele fala que ele passou pelo caminho do deserto. E a Bíblia diz que a tristeza dele era tão grande, a decepção dele era tão grande por causa dessa traição sofrida pelo seu próprio filho, que a Bíblia diz que ele ia subir no Monte das Oliveiras, descalço, de cabeça coberta e chorando. E acontece toda uma situação. Joabe junta ao exército, combate o exército de Absalão. Absalão morre feio. Absalão perdeu a vida em algo que ele tinha mais vaidade, que era o seu cabelo. A Bíblia diz que no meio de uma batalha travada, ele foge para o meio da floresta. E ele sobe, ele senta no mulo e vai correndo, disparado. E a Bíblia diz que o cabelo dele prende no galho de uma árvore, ele fica pendurado. O mulo vai embora, perna para a esquerda, e ele fica pendurado pelo cabelo numa forte árvore. E a Bíblia diz que Joabe, e Davi tinha pedido, olha, se você tiver um embate, se você estiver frente a frente com meu filho Absalão, poupa a vida dele. Porque Davi estava ferido, machucado, traído pelo próprio filho, mas ele não queria perder aquele filho. Ele não queria ver aquele filho morrer. Mas Joabe vai. Na nossa vida é diferente. A gente vê um filho aprontando, fazendo tudo de errado, desobedecendo a Deus e a nós,
desonrando o primeiro preceito, o primeiro mandamento. Louvado seja o nome do Senhor. Honrar teu pai e tua mãe, para que seus dias sejam grandes, sejam muitos pela terra. É o primeiro mandamento com promessa. Quantas vezes, né? Aquele filho desobediente, mas nós amamos, não adianta. Antes de ser nosso, é do Senhor. Antes de ser o nosso bebê, o nosso cuticute, ai meu Deus do céu. Dia das crianças foi muito legal, né, gente? Eu postei meu pandinha com 2 anos e 4 meses, a minha filha, né? Meu bibelô, minha única filha. Aí a gente vai lá, posta as fotos de quando eram pequenos. Oh, saudade! Louvado seja o nome do Senhor. Tem hora que vem, oh, saudade! Dá vontade de dar umas palmadas, não dá vontade? Oh, aleluia, Jesus! E Davi não queria perder. E nós também não colocamos filhos no mundo para povoar o inferno. Nós não colocamos filhos no mundo para povoar o inferno, não. Nós colocamos filhos no mundo porque são herança do Senhor. A própria palavra do Senhor nos diz: os filhos são como herança do Senhor. E a Bíblia diz que Joabe vai, ele ainda vivo, pendurado pelo cabelo, e pega uma lança e traspassa o corpo de Absalão. E joga ali em cima, depois de morto, joga ali em cima um monte de pedras, faz um monte, montura assim de pedras. E a Bíblia diz que Davi chora quando ouve a notícia de que seu filho havia morrido. E ele volta, ferido, machucado, com a perda do filho, de luto, mesmo que ele tenha passado por momentos difíceis, por momentos de tribulação, como a Bíblia diz que ele passou por caminhos do deserto, de muito choro, de muita humilhação, para escapar pela sua própria vida. E quando ele volta, ele só queria uma coisa, pastor: ele descansa. Ficou muito tempo longe da sua casa, só queria o sossego da sua casa, só queria o conforto da sua cama, só queria o conforto de sentar à sua mesa, tomar o seu café, fazer suas refeições. Ele não queria briga com ninguém, ele só queria descansar. Emocional abalado, psicológico destruído, acabou de perder um filho que ele tanto amava, e amava muito. Que Absalão, não foi só dessa vez que Absalão aprontou. Absalão aprontou bastante com Davi, mas Davi tinha uma paciência tão grande. Mesmo assim, ele não queria perder aquele filho tão amado. E na nossa vida hoje não é diferente. O Rei tem tanta paciência conosco, e nós somos aquele filho que trai, aquele filho que machuca o pai. Oh, aleluia! Aquele filho que o Senhor, com tanto carinho, já demonstrou para você que te ama, que não abre mão de você, mas você está aí, implacável, não desce, não renuncia ao mundo e vem correndo para esse abraço, para o abraço desse pai. Tem tanta paciência com você, tão longânimo, tão maravilhoso, tão paciente contigo, tão amoroso. Louvado seja o nome do Senhor. Davi só queria o sossego da sua casa. E a Bíblia diz que quando ele chega, quem é que não gosta, né, irmão? A gente vai para a casa de um parente, né? Por mais que você seja muito bem recebido, tem lá aquele colchonete abençoado, aquela roupa de cama cheirosa, né? Aquele colchão, ou então um sofá confortável. Não, deita aqui, descansa aqui, pode usar esse banheiro, pode usar, fica à vontade, né? Mas nada, você pode estar sendo tratado ali como um hóspede VIP, 5 estrelas, mas nada como o sossego da tua casa, como o conforto da tua casa, por mais simples que a sua casa seja. Era assim que Davi se encontrava, na sua casa, só queria sossego, só queria paz. Louvado seja o nome do Senhor. E se levanta esse moço chamado Seba. Em algumas Bíblias, em algumas tradições, aqui está falando que ele era um homem de Belial, mas em algumas Bíblias está dizendo que ele era um homem ordinário. Ele era um homem que, além de ser da tribo dos benjamitas, que era da tribo de Saul, as pessoas que estavam ali vivendo naquela época, quando viram o próprio Deus levantar Davi como rei, a tribo de Saul ficou um pouco triste, ficou se sentindo um pouco jogada de lado, ficou se sentindo descartável. Não era isso. O Senhor queria ajudar. O prazer de Deus é esse: agregar, ajudar, cuidar,
parte com Davi. Quem é Davi? Nós não temos parte com ele. E a Bíblia diz que esse homem incita o povo contra o rei Davi. Não tem que se juntar para lutar as lutas de Judá, não, junto com Judá, não. Não, nós temos que cada um para sua casa. E Davi, que cuide das suas responsabilidades, que cuide dos seus problemas. Foi o que ele quis dizer. E a Bíblia diz que ele vai, incita o povo, causa essa rebelião no meio do povo e foge para uma cidade. Essa cidade é conhecida como Abel Bet-Maaca. Essa cidade é conhecida como uma cidade fortificada. Era uma cidade que tinha um muro muito forte, era muito bem guardada. E cargas d'água, esse homem foi parar dentro dessa cidade. Não se sabe como ele entrou. Se foi o vigia do portão, da porta da entrada da cidade, que vacilou no seu posto e ele entrou. Não se sabe. Mas a Bíblia diz que ele entrou e se escondeu. E Davi chama o seu exército, chama os seus homens de guerra, os seus homens de confiança, Joabe, Amasa. Ele chama os seus homens de confiança. E a Bíblia diz que até a sua guarda real, até a sua guarda, aqueles homens que estavam preparados para lutar, para guardar o rei, Davi convoca. Mais de 3.000 homens, na liderança de seus 3 homens de confiança. E a Bíblia diz que dá uma ordem e fala: olha, esse homem, se ele entrar dentro de uma cidade fortificada, ele vai fazer pior do que Absalão fez. Então vocês tratem de ir atrás dele, alcancem ele, onde quer que ele se encontre, traga ele até a mim, traga ele. E assim saiu. Mais de 3.000 homens, liderados por seus 3 melhores homens, seus homens de confiança, chefes do seu exército. E a Bíblia diz que dá uma ordem de dar 3 dias para que eles completem essa missão. Vocês têm 3 dias para trazer esse elo até aqui. A Bíblia diz que eles vão pelo caminho com aquela missão de encontrar esse desordeiro que estava causando desordem dentro do povo de Deus, causando dissensão no meio do povo de Deus. Que a Bíblia diz que eles vão atrás e descobrem que ele está dentro dessa cidade chamada Abel Bet-Maaca. E a Bíblia diz que mais de 3.000 homens rodeiam o muro da cidade, começam a colocar algumas tanqueiras, trazer algumas coisas para que eles pudessem fazer com que aquele muro viesse cair. Começam a bater, fazendo um barulho, um ruído enorme. Imagina quem estava dentro da cidade. A cidade era conhecida por uma cidade pacífica. Naquela época, se alguém precisasse de um conselho, se alguém precisasse de uma palavra de ânimo, era só ir correndo para Abel Bet-Maaca, que tinha palavra de conselho. O povo de lá era conhecido como um povo que não gostava de confusão nem de briga com ninguém. E é exatamente aonde ele vai se esconder. Eles estavam ali tranquilos, dentro da sua cidade fortificada. E dentro da cidade fortificada eles estavam correndo perigo de vida. Porque Davi, quando manda o seu exército, ele sabe que de todos os seus chefes de exército, Joabe era terrível. Joabe não poupou nem Absalão, que era filho dele. Quando Davi fala, não faz nada com Absalão, ele chega perto de Absalão, vê ele pendurado, covardemente, pendurado pelos cabelos, o ataca até a morte. Então ele não tinha pena de ninguém. Ele era um homem sanguinário. Se Davi falava, vai lá e vence, ele ia lá e vencia. Vai lá e luta, ele ia lá e lutava. E ele fazia tudo como o rei mandava. E não foi diferente nessa missão aqui. E a Bíblia diz que eles cercaram a cidade, como nós acabamos de ler, no verso 15, que eles cercaram Abel Bet-Maaca e fizeram uma tranqueira em volta do antemuro. E o povo estava com Joabe e batia no muro, tentando derrubar. E lá dentro daquela cidade tinha uma mulher, conhecida como uma mulher sábia da cidade de Abel Bet-Maaca. E ela ouve o ruído, ela ouve o barulho, e se chega no muro e pergunta, o que você está fazendo aí? O que aconteceu? Ela grita, ei, você é Joabe?
reação de Joabe. O homem acostumado a lançar, tirar a mão, tirar da sua espada e executar quem quer que fosse, sem pestanejar, sem pensar duas vezes. Agora ser chamado a atenção por uma simples mulher. Você não é Joabe? Sim, eu sou Joabe. E você veio tirar a paz dessa cidade que é conhecida como uma cidade pacífica, como herança de Israel. Ele disse: eu não vim destruir, eu não vim causar dano algum, mas por causa de um que está dentro, que se escondeu aí, chamado Seba, o rei, ele se levantou contra o rei, incitou o povo contra o rei, correu e se escondeu. E ela fala para ele assim: espera só um momento. O que me chama a atenção é que uma mulher simples, quando Davi fala para Joabe, quando Davi fala: olha, você vai, porque esse homem pode fazer pior do que Absalão fez. Ele vai entrar na cidade, vai se esconder lá dentro, e os meus homens preparados para lutar, para puxar a espada, para fazer descer sangue a hora que for, vai entrar na cidade para buscar ele lá dentro. Inocentes podem perder a vida. A preocupação de Davi era só essa: vidas, perder vidas. Não tinha nada a ver com a situação. Toda essa situação, a preocupação de Davi era essa. Se Davi pede que eles tenham cuidado, ele dá 3 dias para que eles pudessem resolver essa questão, essa situação. E a Bíblia diz que aquela moça, que aquela senhora, ela pede um tempo, espera só um minuto. A Bíblia diz que ela convoca o povo, chama o povo, explica a situação, diz o que aconteceu. Olha, o exército do rei está lá fora, mais de 3.000 homens estão fazendo barulho, tentando destruir o muro, por causa de um homem que entrou e se escondeu aqui, vai causar mal. Por causa desse homem escondido aqui, o exército pode atacar, entrar, e pessoas inocentes vão perder as suas vidas. E ela conversa com o povo. E a Bíblia diz que não demorou muito. Essa mulher chega no muro, onde ela pede um momento, uma pausa para Joabe. E no mesmo lugar que ela pediu a pausa, pediu um momento a ele, ela aparece novamente com a cabeça do céu. A Bíblia diz que ela joga a cabeça do outro lado do muro. Eles estão ali no toque de recolher, vão embora e chegam diante do rei com a cabeça de céu. Um problema resolvido. Ela não foi procurar culpados. Por que deixaram ele entrar? Quem estava no portão? Quem é que estava cuidando do portão da cidade em tal dia e tal hora? Que esse homem invadiu e ninguém viu. Quem no meio da cidade estava apaziguando, estava dando guarida para esse homem dentro da sua casa? Algum lugar ele está escondido. Quem é que estava dando guarida a ele? Quem é que estava escondendo ele? Se escondeu onde? Ela não quis saber. Ela foi executar o plano de Deus. Ela foi fazer uma missão que ela precisava cuidar da sua cidade fortificada. E ela não fez um paliativo qualquer. Ela não empurrou o problema com a barriga para debaixo do tapete, como muitas vezes nós queremos fazer. Não, está acontecendo isso assim. Deixa rolar. Deixa ver até onde vai. Vou esquentar minha cabeça agora não. E o menino só vai, minando, uma coisinha desse tamanho, uma situação desse tamanho, quando você vê a sua casa está destruída. Se não é a misericórdia de Deus, você não permanece. Você vai sucumbir. E pessoas inocentes que estão na nossa responsabilidade. Situações que muitas vezes nós, por causa do nosso posicionamento como servas
como servos de Deus, como mulheres de Deus, como servas de Deus, como donas de casa, como chefes de família, por causa de situações que nós não nos posicionamos. Os inocentes na nossa volta podem perder a vida, os nossos filhos. Meu Deus. Porque eu falei aqui uma vez, quando você é criança, não estuda para uma prova, e os seus amigos estão já nas férias, né? E a professora, o pai fala para você, se passar de ano, chegando em dezembro, aquele presente, poxa, aquela bicicleta maravilhosa, aquele jogo maravilhoso, é tudo que você quer. Se estudar e passar, vai ganhar. Aí você fica já de olho no presente, né? Mas aí o negócio não dá muito certo, aí você fica de recuperação. Na minha época, pelo menos, era assim. E recuperação, pastor, meu Deus do céu, na década de 80, você entrar todos os seus amigos já de férias, na casa do tio, tomando banho de piscina, indo ver um filme de trabalhador no cinema, que era diversão, indo pro parque, e você na blusa da escola, dentro do ônibus, lotado, todo mundo indo à praia, e você indo para recuperação. Meu Deus do céu. Chegava na sala, professora com 4 alunos, dava para ouvir um barulho do mosquitinho, uma mosquinha que entrasse na sala, um constrangimento, ninguém olhava para ninguém, todo mundo de cabeça baixa, fazendo o trabalho porque precisava alcançar uma nota e não alcançou no tempo que ele tinha para estudar. Mas aí, a consequência, quem foi que sofreu? Você. Pagou mico no ônibus, constrangimento na sala de aula. Poxa, colega, não passou não? Poxa vida, enquanto o coleguinha ainda, né? Uma praia e você com a camisa da escola para a escola. Meu Deus do céu. Aí tu fala baixinho, discretamente, não, adolescente, né? Meu Deus do céu, estava tudo assim. Aí chega, poxa, recuperação, não acredito que tu desse mole, cara. Tu tá indo lá, vem pra praia, vem pra casa do meu tio, tem piscinão lá. Tô indo curtir com a minha família. E você dentro do ônibus indo para a escola para recuperação. Mas aí, meu filho, é contigo. Ficou sem presente, pagou mico, constrangimento. É você. Mas quando você tem uma casa, quando você tem uma esposa, um esposo, quando você tem uma família para cuidar, qualquer coisa de errado que nós venhamos fazer, não somos nós. Não somos nós sozinhos que arcamos com as responsabilidades. Todo mundo paga. Todo mundo sofre. Todo mundo chora. As consequências são terríveis. E agora eu vejo uma mulher cuidando de toda uma cidade. Eu quero perguntar para você, incluída respondendo essa pergunta, aqui dentro do meu íntimo, como está a sua cidade fortificada? Como está a sua casa? Como está a nossa casa? Como está a nossa cidade fortificada? Nós temos deixado Zeba entrar sorrateiramente, minando a fé da nossa família, os princípios da nossa família, a fé da nossa família. E quando chegar um belo dia, quando você menos esperar, tudo desanda. Ninguém se entende mais. É uma falta de amor, uma falta de harmonia. Um almoçando na cozinha, outro almoça na sala, outro na varanda. Ninguém senta junto, ninguém conversa, ninguém olha no olho. É isso que o diabo quer roubar. A nossa proximidade, sabe? A nossa comunhão. Porque muitas vezes você pode não ter uma casa chique, sabe? Uma casa com muitos cômodos. Louvado seja o nome do Senhor, com muito conforto, mas você tem harmonia na tua casa. Uma certa vez, em 2011, no Congresso de Mulheres aqui na Metodista, de onde eu fiz parte, a pastora Antonieta Rosa, uma senhora, hoje ela está com quase 90 anos, ela dá estudos sobre batalha espiritual. E ela pregando no segundo dia do Congresso, ela falava sobre a mesa. O diabo quer roubar a mesa da nossa casa. Quer roubar a nossa mesa? A nossa comunhão. Nossa comunhão. É aquele momento de sentar, da esposa ouvir o esposo durante o dia do trabalho. O que aconteceu? E assim. Lá em casa, no momento, a gente não senta na mesa
colocar uma mesa, minha cozinha é muito pequenininha, mas aí o calorão a gente vai lá, mas está todo mundo junto. E seja no sofá, com o prato na mão, refeição americana. Seja no sofá, com o prato na mão, mas todo mundo junto. Porque se acontecer um desentendimento com o pai, com o filho, é a oportunidade do Espírito Santo trabalhar. Porque aí se aborrece, se entristece, entra pro quarto, tranca a porta, aí vai lá na cozinha, igual o ratinho, né? Bota a comida no prato, parece que o ratinho faz assim, ninguém tá vendo, ele vai se esconde, você pensa assim, meu Deus do céu, como é que esse bichinho passou aqui? Aí você vai sorrateiramente, bota o seu pratinho, né? E vai se esconde no quarto. Aí quando pensa que o pai e a mãe vai dormir, não quer olhar no olho, não quer conversar, não quer conversa, não quer diálogo. E Jesus foi que nos ensinou a força, o poder do diálogo, o poder do olhar no olho, gente, emoção, olhar no olho, confessar, mãe me perdoa, pai perdoa, eu não queria falar assim. E essa mulher, ela não se preocupou em juntar o povo. Ela não se preocupou em procurar o culpado, mas ela resolveu o problema. E a Bíblia diz que, eu posso imaginar, eu acredito que naquela época, quando os homens lutavam, e chegava um sangrando, chegava outro com a faca rasgada, chegava outro machucado, sujo, empoeirado. Aí eu posso imaginar Davi vendo Joabe voltar, todo entrumadinho, todo arrumadinho, com a farda direitinha, sem um risquinho de sangue, sem um arranhão, e deve ter pensado assim, conjecturando eu, acho que mandei eles procurar Seba que estava brotando aqui, incitou o povo, fugiu, e chega ele aqui com a cabeça do homem na mão, mas todo mundo bonitinho, todo direitinho, né? Todo mundo, por causa da sabedoria de uma mulher, que fez com que aqueles homens tão importantes, os homens de confiança de Davi, não precisassem puxar da espada, não precisassem derramar uma gota de sangue sequer, não precisaram fazer nada, porque a sabedoria de uma simples mulher, que aqui na Bíblia não diz nem o nome nem o sobrenome dela, mas diz que ela era sábia. Nós possamos pedir ao Senhor essa sabedoria, nós possamos pedir ao Senhor para nos dar força, nos ensinar a cuidar da nossa cidade fortificada. E essa cidade fortificada é a casa onde você congrega. Tem que procurar saber por que o departamento está assim, por que o departamento está desse jeito, quem é o culpado? Todos nós. Então, todos nós vamos nos unir, todos nós vamos nos consertar, todos nós vamos fazer melhor. Né? E a cidade fortificada que é a tua casa, a nossa casa. Na quinta-feira passada, minha amiga Cláudia Bahia esteve aqui ministrando, falando sobre libertação. E eu já vivi numa época em que eu achava que o culto de libertação era aqueles vizinhos que eu ia convidando. Vamos lá na igreja hoje. Jesus vai te libertar. Sim, Jesus libertava. Eu convidava, a pessoa ia, mas eu estava convidando para me ensinar de libertação. A libertação é para nós. Todo dia nós precisamos rever nossos conselhos. Tem umas pessoas que dizem aí, ó, salvos, para sempre salvos. Mas a nossa, já pensou? Caminhar 30 anos com esse livro, tem todas as respostas que você precisa, todas as bênçãos sobre a tua vida está aqui nesse livro. Todas as respostas que você precisa, o caminho que você precisa para saber, para aprender a trilhar a presença do Senhor está aqui. E você tem esse livro dentro da tua casa aberta no Salmo 91, ou no Salmo 23, ou no Salmo 51, e você tem esse livro aberto dentro da tua casa e não examinar, pegar ele e colocar debaixo do braço 30 anos, 25 anos, e naquele dia você ouvir: apartai-vos de mim que eu não os conheço. É muito triste. Então nós precisamos rever os nossos conceitos a cada dia,
Estou lendo um livro já estou terminando, de devocional daquele pastor Spurgeon, Charles Spurgeon. Foi me emprestado essa devocional dele. Aí a gente fica assim, vou ler minha devocional de manhã, né? E lá está escrito assim, um dia da semana, uma devocional de manhã e uma à noite. Aí a gente olha de manhã, é tarde, tá bom, já fiz a minha parte. Mas se à noite tem tempo, por que não mais uma devocional? Por que não mais um trechinho da palavra de Deus? Por que não mais um pedacinho da palavra de Deus? Eu tenho o hábito de quando eu vou para algum lugar que eu sei que eu vou ficar muito tempo numa fila, tem uma Bíblia lá, na linguagem de hoje, ela é bem fininha. Eu coloco dentro da minha bolsa e aproveito. Jesus vai aproveitar a oportunidade. E aí fico na fila, tranquila, esperando a minha senha e meditando na palavra. Porque é essa palavra que nos limpa, que nos liberta. Eu quero fazer um convite a você nessa noite. Seja essa jovem, seja esta mulher que tenha uma cidade fortificada para zelar. Mas eu estou aqui, a responsabilidade é do meu marido. Você já está colocando a culpa em alguém. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é nossa. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero agradecer ao Senhor essa oportunidade. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que uma mulher simples conseguiu salvar toda uma cidade. E você é homem simples. Olha de onde Deus te tirou. Ontem eu fiquei maravilhada com a filha da nossa irmã, missionária Graça, que veio aqui pregar no aniversário da consagração. E ela falou: eu sou feliz porque Deus e a mãe abriu a porta da nossa casa para Jesus entrar. E através do posicionamento dessa mulher simples, Jesus entrou, salvou toda a sua casa, todos os seus filhos estão na presença do Senhor. O Senhor deu graça, filha única, o Senhor deu graça a ela, cuidou da mãe dela, até que o Senhor a levou. A mãe dela era uma pessoa que era de centro, que era de espiritismo. Deus salvou a mãe dela através da vida dela. Uma mulher tão simples, né? Uma mulher simples. E o Senhor está olhando para você hoje, mulher simples, mulher sábia, homem sábio, para que você se levante para cuidar dessa cidade fortificada. Mas a cidade eu não tenho cargo. Essa cidade fortificada é um departamento da sua igreja. Essa cidade fortificada são seus amigos de faculdade. Essa cidade fortificada é a tua casa. A tua casa. Aleluia. A tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus possa falar mais e mais ao teu coração. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe a senhora Cláudia. Como está a nossa cidade hoje? Como está a tua cidade hoje? Uma pergunta que ficou para nós. Como está a sua comunhão à mesa? Como está a sua responsabilidade diante das suas escolhas? Fica essa reflexão para nós. Eu quero convidar você que entra por essa porta, que foi tocado por essa palavra, pelo mandamento do culto, que quer uma reconciliação, voltar para Jesus, vem na frente e nos orar por você. Dá uma oportunidade de você não transferir culpas a ninguém. Como foi essa mulher sábia, ela tomou notícia, a questão para si resolveu, sem direcionar a culpa a ninguém. Eu quero convidar você agora a assumir a sua culpa, a sua questão e colocar diante daquele que pode resolver a sua vida. Eu quero convidar você a vir aqui à frente, queremos orar com você. Jesus quer mudar vidas e histórias, cenários ser modificados.